Beleza, pessoal? Dando continuidade, então, aos vídeos dentro da lógica sequencial. O vídeo anterior foi sobre flip-flops tipo D. Agora a gente segue com estruturas latches ou travas, que na verdade são coletâneas de flip-flop D devidamente arranjadas para reter informação ou deixar passar essa informação. Relembrando, flip-flop D é uma estrutura baseada no flip-flop JK. O flip-flop JK, então, tem aqui a sua borda, aqui no caso o Master Slave, trabalha por borda de subidas, de acordo com essa simbologia. E o flip-flop dele isola dessa tabela verdade do flip-flop JK duas situações. A situação onde a minha entrada, o meu dado, é zero, e então, funcionando esse flip-flop, a saída vai ser zero, ou se o meu dado for 1, a saída vai seguir esse 1, ou seja, o dado se propaga e vai lá para fora, né? Para que isso funcione, eu preciso fazer sempre com que J seja o inverso de K. Por isso, então, o inversor aqui ligando J a K, ok? Dando prosseguimento aqui, o que nós temos? A gente viu alguns modelos de flip-flops JK nos invólucros, como o 7474, o 75, e eu dei uma ênfase ao 74273. O 74273, a gente pode ver ele aqui um pouquinho melhor, né? A distribuição dos pinos. Ele contém, na verdade, 8 flip-flopzinhos D, funcionando todos em paralelo. Trabalha por borda de subida, então a gente pode ver aqui o CP, né, que é o clock. Quando ele está inativo, minto, aqui MR seria o master reset. O master reset estando em zero, não importa o valor do clock, o meu dado não importa também o que eu tinha na entrada, a saída vai para low. E o master reset estando desabilitado, estando em nível alto, havendo aqui a minha borda de subida, o dado é transferido para a saída. Isso acontece para todos os dados, todos os pinos Ds e seus respectivos pinos Qs, ok? Então aqui, ó, MR, que é o Master Reset, ativo baixo, CP, que é o Clock Pulse, né? Trabalha aqui com borda de subida, Rising Edge, e as entradas Ds e as saídas Qs. Aqui a gente tem o mesmo desenho, só que na forma de diagrama lógico, os 8 flip-flops, certo? Cada um deles vinculado a uma entrada D e, obviamente, a uma saída Q. Temos aqui o Master Reset. Quando ele é colocado em zero, todos os flip-flops recebem o comando de reset, são zerados independente do clock e do que tiver antes deles. Se ele tiver desabilitado, aí o funcionamento é normal, ou seja, se o clock não tiver em borda de subida, toda a informação que tiver em D vai poder oscilar à vontade, porque a saída Q está travada, está trancada, ok? Aqui o que a gente tem? Tem uma explicaçãozinha, a mesma estrutura, só que para 4 bits, tá? Por que do termo transparente? Transparente porque, quando habilitado, no caso aqui, como no exemplo anterior, havendo a nossa borda de subida, né? Toda entrada D é transferida para a saída Q. Ou, também, de uma maneira mais técnica, pode dizer que a saída Q segue a entrada D. Ok? Aqui a gente já tem uma estrutura um pouco diferente, nós temos o mesmo LED, pode-se imaginar esse aqui como sendo o 74273 sem problemas, esse dispositivo aqui, só que tem uma estrutura diferente na saída. Bom, às vezes é desejável que esses integrados tenham na sua saída alta impedância, ou seja, simule não estar conectado ao equipamento. A impedância seria tão alta que o circuito que está a partir daquele barramento simplesmente não enxerga alguém fornecendo a informação. Isso é muito desejável em circuitos digitais, como computadores, barramentos de computadores, enfim. Entretanto, tem que ser controlável, né? Eu tenho que tanto desconectar, vamos dizer assim, entre aspas, o meu integrado,
como também conectá-lo ao barramento quando eu quero que ele forneça uma informação e quem tiver a partir desse ponto possa então ter acesso a esses dados. Essa saída é denominada saída tri-state. Por que tri-state ou três estados? Porque vai ter o estado lógico 0, vai ter o estado lógico 1 e vai ter o estado em alta impedância. Esse controle é feito através de um buffer. Esse buffer vai estar na saída do dispositivo e é como se fosse um transistor. Ele ou vai estar em alta impedância ou vai estar conectado e aí transferindo então 0 lógico ou 1 lógico. Podemos pensar assim, tá certo? Isso é melhor visto aqui, na mesma estrutura desse LET, onde eu tenho aqui ó, o OE. Né? O OE, o Output Enable, ele é aqui ativo baixo, né? E ele controla esse buffer aqui. Ó, né? Pega aqui do Q0, ele inverte de novo, então é como se eu tivesse no pino 2 exatamente o dado D. Né? Porque inverte e inverte de novo, eu tenho D. Ou saída, no caso aqui se fossem transistores, pegando do coletor. Bom, se vocês notarem, tem uma grande semelhança com o nosso 273, que a gente viu lá nas lâminas do Flip-Flop Day e aqui no início do vídeo, só que não há no 273 esse controle de alta impedância que eu encontro no modelo 373 ou mesmo no 573, que é uma versão um pouco mais recente do 373. Se a gente for perceber aqui, se esse pino não estiver habilitado, tá certo? Simplesmente a informação não passa lá para fora, vai ficar em alta impedância. E tenho ainda o meu Let Enable aqui, né, ou Clock, como a gente dizia antes, né? Se esse Clock ou esse Let Enable não estiver ativo, simplesmente a informação não vai passar para fora, né? Vai ficar bloqueada. Então o D pode mudar à vontade e a saída Q vai estar nesse fiozinho aqui travada. Né? Bom, aqui eu tenho uma aplicação desse integrado 373, a gente pode ver bem. Seria para aqueles joguinhos onde eu tenho vários competidores e eu tenho que escolher aquele que aperta a tecla mais rápida, né? Eu tirei desse site aqui do Engineers Garage e ele é bastante simples. Eu tenho aqui o meu 373, o Let Enable está usualmente em VCC sempre, ou seja, o Let Enable está sempre ativo. Né? Tudo que tem aqui passa para lá. Notando aqui que eu tenho chaves, essas chaves normalmente não são pressionadas, então eu tenho 0 nessa linha e esse 0 está passando para lá constantemente. Então nenhum LED acende, o buzzer não toca, enfim. Então aqui, só para a gente fazer uma primeira análise, ó, a chave é aberta, tem 0 aqui nesse fio, o que vale para esse vale para todos os outros, eu vou fazer análise só para o primeiro. Tendo 0 aqui, esse LED está apagado. Tendo 0 aqui, não há disparo desse transistor, e esse transistor então não vai forçar, porque a tensão aqui entre coletor e emissor é tão baixa que não forçaria, por ele não estar ativo, aqui vai estar, é como se esse transistor não existisse. Então o potencial que eu tenho em Let Enable aqui é de 5 volts, né? Aqui também, como nenhuma chave foi pressionada, eu não tenho tensão maior do que 0 aqui. A tensão aqui é praticamente nula, né? Então eu não tenho tensão na base desse transistor, obviamente não circula corrente de coletor para emissor, esse buzzer não toca. Vou simular agora que eu apertei a chave, sempre lembrando que o dado está sendo transmitido para lá. Esse 0 está indo para lá, esse 0 está indo para lá. À medida que o competidor 1 aperta a chave, antes de qualquer outro, ao apertar a chave, o 1 que está aqui passa para cá. Tendo um lógico, ou 5 volts, esse LED vai acender e também vai surgir aqui uma tensão, um lógico, né? Um pouquinho menor que 5 volts, mas vai ter um lógico aqui. Esse 1 lógico faz com que esse transistor conduza, aterrando através dele esse ponto, o ponto Let Enable. Ou seja, ele faz com que esse 1 que estava passando para cá, esse 0, esse 0, esse 0, esse 0, esse 0, fiquem do lado de cá, tá certo? Por um breve instante,
ele vai ficar aqui e vai bloquear o LED, tá certo? E também vai disparar o buzzer. Bom, como isso aqui ficou bloqueado, vai ter sempre 1 aqui e 0 nos demais. E isso vai manter o LED sempre bloqueado. Até quando? Até eu cortar a alimentação. Então é necessário que haja aqui um botão de reset. E é uma estrutura de memória, ela vai ficar sempre memorizando o competidor que primeiro apertou o botão. Né? A situação de reset seria cortar esse fio e refazer essa ligação por uma nova competição. Se fosse o competidor 8, ia ficar 1 aqui, 0 nos demais, tá certo? Esse OU feito com diodos aqui que a gente já viu em aula, independente de quem apertou, vai fazer com que o LED bloqueie, né? Porque o LE vai passar para 0, vai bloquear então. E a última informação que tinha aqui, que foi a posição dos competidores quando pressionado a chave, vai ficar memorizada e sinalizada pelos LEDs. É uma competição, é um quiz, né? E portanto só se deseja que haja um por vez. Bem interessante, um bom exemplo para a gente brincar com o 373 aí, tendo competidores em joguinhos na escola. Aqui, para chamar atenção, eu tenho dois integrados, o 374 e o 574, eles são muito similares ao 373 e, portanto, ao 573. A diferença que eu queria mostrar para vocês é a questão da ordem dos pinos, né? Aqui eles, o D e o Q ficam praticamente um ao lado do outro, enquanto que no 573, que tem o mesmo tipo de funcionamento, ou 574, se for similar ao 374, só que aqui as entradas entram todas de um lado e saem todas do outro. Então a diferença aqui seria mais para uma aplicação em placa, quando eu tenho, por exemplo, passando deste lado um barramento de dados, onde eu já tenho ele todo pré-organizado para os dados ficarem de um lado e os dados controlados, enfim, travados do outro. Dependendo da aplicação, pode ser mais interessante o uso do 573 ou 574 ao invés do 373 ou 374. Relembrando aqui, eu tirei essas informações dos sites do Electronics Tutorials, tirei também do Laboratório de Eletrônica e do livro do Idoeto e Capano, da editora Érica, que é fabuloso, um livro excelente, tem uma teoria muito completa sobre essas estruturas todas que a gente vem estudando. Pessoal, queria agradecer a atenção de vocês. A ideia era fazer um vídeo bastante informativo que pudesse ajudá-los em projetos e atividades de laboratório da nossa disciplina. Um abração para vocês. Se inscrevam quem não se inscreveu, curtam quem gostou do vídeo, quem quiser deixar sugestões, vão ser muito bem-vindas. Um abraço.